nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Deus de glória, o nosso coração nessa noite anseia, Pai, por ouvir a palavra que sai da sua boca, a palavra que transforma de dentro para fora, a palavra que quebra o jugo, a palavra que subjuga a nossa carne. Nós precisamos, Deus, da palavra, a palavra de amor, a palavra de correção, a palavra que nos alinha com o centro da sua vontade. Por isso nós clamamos, Pai, que o Senhor venha liberar do céu a palavra que sai da sua boca, porque esse é o poder do Senhor para a transformação daquele que crê. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Diga glória a Deus como um crente vivo. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. 1 João 15 a 17. 1 João capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida, não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, e também os seus desejos. O mundo passa, e também as suas vontades. Agora, irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vire para alguém, na verdade você vai dizer para você mesmo. Só vai aproveitar essa oportunidade para interagir com o teu irmão. Diga para ele e diga assim: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós estamos na nossa quarta semana na nossa série de ministrações a respeito do céu. O tema da nossa série é Eu Vou Morar no Céu. E o tema dessa mensagem de hoje é: o céu é para aqueles que fizeram a vontade de Deus. O céu é para aqueles que fizeram a vontade de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou dando continuidade a um assunto que a gente está desenvolvendo já há algumas semanas. Você fala que ama Deus, muitos falam que querem ir para o céu, muitos cantam música sobre a vontade de Deus. Nós cantamos aqui uma música, inclusive, da nossa igreja. Até onde aquilo que cantamos, aquilo que falamos, as poesias que nós queremos viver a vontade dEle, e a gente vai olhar nos evangelhos, inúmeras declarações de Jesus dizendo que me importa fazer a vontade do meu Pai, que meu Pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele cumpriu durante toda a sua vida, não a sua própria agenda, mas a agenda do Pai. Jesus viveu toda a sua vida para satisfazer os desejos do coração do Pai. Agora, fato é que se eu vou viver a vontade de alguém, em algum momento alguém vai ser contrariado. Ou eu serei contrariado, ou esse alguém que eu quero agradar será contrariado. A gente não pode dizer que a nossa vontade é cumprir a vontade de Deus sem termos a predisposição de renunciarmos tudo aquilo que a vontade dele exigir de nós. Funciona assim: eu dou o meu carro para o Jonathan. Aí o Jonathan vira e fala assim: eu posso fazer o que eu quiser? Pode, o carro é seu, então faça a sua vontade.
Aí ele quer pintar o carro de verde fluorescente. Eu vou ficar bravo com ele? Não, não, não. O carro é dele. E a partir do momento que eu entreguei o carro para ele, ele tem autoridade para fazer cumprir a vontade dele, não mais a minha. Não importa agora a cor do carro que eu gostava. Importa agora a cor do carro que ele quer colocar. De repente vai botar verde para combinar com os olhos. Não sei. Te dei a moral agora, Jonathan. Tem gente falando assim, nunca percebi que o olho do Jonathan era verde. Enfim. Então, irmãos, se nós ansiamos passar a nossa eternidade no céu com Jesus, nós precisamos entender que existe um caminho e um critério para que isso seja possível. E esse critério é viver em função da vontade dele. Aí a minha pergunta para você, para a gente começar a nossa conversa dessa noite é: você está disposto a renunciar tudo aquilo que Deus quiser retirar da sua vida? Está disposto? E se de repente o Senhor frustrar um sonho seu? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 7, 9 e 10, o apóstolo Paulo ele está passando em uma situação desconfortável. A Bíblia fala que havia um espinho em sua carne que Deus permitiu para que ele não ficasse soberbo em função das revelações que ele recebia de Deus. E por 3 vezes ele pediu que o Senhor o livrasse daquela situação. Por 3 vezes ele expressou o desejo do seu coração. Por 3 vezes ele pediu que o Senhor mudasse a realidade conforme a sua vontade. E o Senhor lhe respondeu: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se fosse você, no lugar de Paulo, o que você falaria? Talvez eu, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu falaria igual aquele personagem do desenho da minha infância: raios, raios, raios duplos. Ou talvez eu diria para Deus: estou te servindo esse tempo todo, abri mão de um monte de coisa, custa o Senhor fazer isso? Aonde que o Senhor está que não está vendo esse cara me perseguindo e me esbofeteando? Aonde que o Senhor está que não está vendo a minha luta? Aonde que o Senhor está que não está vendo a minha dor? E a resposta é que Deus continua no mesmo lugar, fazendo algo melhor a meu e a seu respeito. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Eu estava vendo hoje um pequeno vídeo da pastora Thalita Pereira, de, acho que um minutinho, e ela estava compartilhando a respeito de uma palavra que ela leu anos atrás, e que a abençoou. E ao ouvi-la, isso também me abençoou. Ela contou a respeito de um pastor que escreveu um livro, e nesse livro ele contou que ele tinha um problema de saúde. Eu não me lembro agora qual que era o mal que ele estava passando, mas vamos supor, ele estava com câncer. Não me lembro agora qual que era a enfermidade. E ele já não aguentava mais passar por aquilo, já não aguentava mais. E ele orava com muita fé durante muito tempo. E teve um dia que antes de dormir ele falou: hoje é a última vez que eu lido com essa situação. Eu creio que amanhã eu estarei livre disso e amanhã eu acordarei perfeito. E ele acordou e ele estava do mesmo jeito. Só que ele percebeu que todas as verrugas que ele tinha no pé misteriosamente sumiram. E aquilo deixou ele meio que em crise, porque ele não entendeu qual foi o sentido daquilo. Por que Deus não curou ele do que ele pedia, mas Deus curou todas as verrugas do pé dele sem que ele pedisse. E a resposta que Deus deu para ele foi: eu fiz isso só para você saber que eu posso. Forte demais, né? A resposta que Deus estava dando para ele é: eu só te dei um sinal de que eu posso fazer. Eu só não faço porque eu não quero. Eu só não faço porque essa não é a minha vontade. Eu só não faço porque esse não é o meu propósito. Mas eu posso. E eu achei isso extraordinário, porque eventualmente, assim como na minha vida, eu tenho certeza que na sua também, algumas coisas que você pediu a Deus, Deus não fez, mas Deus fez outras coisas que você não pediu.
De repente você pediu para o Senhor, sei lá, mudar o seu cônjuge. E ao invés de mudar o seu cônjuge, Ele te deu mais paz. Ele te tornou alguém mais paciente. Mas não foi o que você pediu. De repente, você pediu ao Senhor que te desse um carro novo. E Ele não te deu um carro novo, mas te deu um emprego mais perto da sua casa. Talvez você tenha pedido a Deus dons para curar enfermos, para fazer paralíticos andar. E Ele te deu um coração misericordioso e te convidaram para trabalhar na ação social da igreja. O fato é que, primeiro, não há nada difícil demais para Deus, não há realidade que Ele não possa mudar. Segunda verdade que eu quero trazer nessa noite: Deus sempre sabe aquilo que Ele faz. Deus não improvisa. Improviso é particularidade de quem não sabia o que aconteceria na sequência. Não é o caso de Deus. Deus não improvisa, Deus planeja. Repita isso: Deus não improvisa, Deus planeja. A Bíblia fala que Ele fez o fim desde o começo. Deus sempre tem tudo sob controle. A questão é que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então eu estou com a minha visão limitada a um ponto que vai simplesmente ao limite do alcance dos meus olhos. Mas Deus já está vendo a minha linha do tempo até o último dia da minha história na terra. Ele sempre vai nos surpreender. E qual é a palavra aqui, irmãos? A palavra aqui é confiança. Eu me lembro que por muito tempo na igreja, quando eu ouvia mensagens que falavam a respeito de renunciar à minha vontade pela vontade de Deus, na verdade, talvez você se identifique com isso, isso gerava no fundo da minha alma uma certa tristeza. E olha que eu já era crente. Por que eu tinha uma certa tristeza? Porque a minha mente, ela sempre arremetia ao fato de que de repente a minha vida não ia ser tudo aquilo que eu imaginava se eu tivesse que renunciar tudo que eu queria pela vontade de Deus. Então o sentimento imediato é: puxa vida, que droga, então minha vida não vai ser tão boa assim. Cara, isso é uma influência do inferno. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas a gente se conecta com a vontade de Deus quando a gente permite que o Espírito Santo mude a nossa maneira de pensar. E é para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para te conduzir a um lugar aonde você reavalie o seu conceito sobre quem Deus é e sobre quem você é, para que você reavalie os fundamentos da sua fé e reveja o quanto você realmente confia em Deus, além do seu discurso ou além das aparências. Porque se Deus é bom e a bondade dele dura para sempre, Ele não vai fazer nenhum mal aos seus filhos. Se Ele não vai fazer nenhum mal aos seus filhos, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não deveria ser um sacrifício para nenhum de nós entregar o controle absoluto para Ele. Concorda comigo? Mas por que na prática, a gente tem um sentimento tão resistente? Talvez a gente ainda não tenha entendido a profundidade da extensão do caráter de Deus. Hoje eu vi uma palavra do reverendo Augusto Nicodemos que me abençoou muito, uma palavra curta, e ele estava falando assim: eu vejo as pessoas na igreja tão bem intencionadas, ele falando, me dá dó dos irmãos do louvor, fazendo uma força enorme para levar a igreja a uma adoração verdadeira, só que nós nunca teremos uma adoração forte enquanto nós não tivermos uma teologia forte. Aí ele falou o seguinte: quer ver a igreja ter uma adoração verdadeira e forte? Ensina sobre o caráter de Deus para eles. Ensina para eles sobre o que Deus fez por eles. Ensina para eles sobre o que Deus já preparou para eles. Ensina para eles sobre quem Deus é. E eles vão amar tanto a esse Deus que eles não conseguirão viver de nenhuma outra maneira senão o adorando. E hoje nós temos um ambiente de adoração e de culto superficial, porque a teologia se tornou superficial. Talvez você nunca teve tanto autoconhecimento como nessa geração.
Mas talvez você nunca teve tão pouco conhecimento de Deus como nesse tempo. Eu me lembro que, quando eu era adolescente na igreja, pouco se falava do homem. 80% das pregações eram sobre Deus. Hoje eu dou uma vasculhada e não dá para ouvir tudo que vem pela frente, porque tem muito mais pregação falando sobre eu do que sobre Deus, sobre o homem, sobre a vontade do homem, sobre os sonhos do homem, sobre os desejos do homem, sobre os planos do homem, sobre o lugar aonde você quer chegar, sobre as coisas que você quer conquistar, sobre a pessoa que você quer se tornar. Mas muito pouca coisa sobre aonde Deus quer te levar, sobre os sonhos de Deus para você, sobre a pessoa que Deus quer que você seja, sobre a vontade de Deus pré-estabelecida desde o início dos tempos a teu respeito. O segredo do sucesso, e usando uma linguagem moderna, de uma vida de alta performance, não está em fazer tudo aquilo que a minha alma deseja. Salomão, pensa na intensidade. Olha a declaração de Salomão. Tudo o que a minha alma desejou, eu dei. Tem noção do que é isso, irmãos? Tudo o que a minha alma... Quando eu penso nisso, eu penso logo em uma casa bem grande, com um quarto com instrumento até o teto. Tudo que minha alma desejou, eu dei. E no final, eu cheguei à seguinte conclusão. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. As nossas vontades passam. A Bíblia fala que o mundo passa e as suas vontades. Tudo é perecível. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, querido, se você deseja viver a vontade de Deus, entenda bem uma coisa. A sua vontade vai ter que morrer. Não, pastor, essa palavra é muito imperativa. Vai ter. Não vai ter que nada. É verdade. Você decide, Deus te deu essa liberdade. Deus te deu uma prova de amor tão grande, chamada liberdade. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não nos amou porque merecíamos, Ele nos amou porque Ele é o próprio amor. E nos amou de uma maneira tão grande, ao ponto de entregar Jesus na cruz do Calvário, para pagar o preço da dívida que nós tínhamos, que nos subjugava à escravidão do pecado. Ele pagou esse preço. A minha vida e a sua vida, por direito, pertencem a Ele. E apesar de ter direito, Ele abriu mão do seu direito legal, nos dando liberdade. Liberdade. A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas. O império, ele tem um imperador que subjuga a vontade dos seus súditos, a escravidão. Mas a Bíblia fala que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino é diferente do império, porque no reino há um governo. E se você quiser sair desse reino, você pode. De um império, não. De um império, não. Mas de um reino, sim. Ele nos deu liberdade para que, pela nossa própria vontade, decidíssemos ou não corresponder a esse amor. Agora, vamos lá. Você não tem que fazer a vontade de Deus, desde que você também não queira ir para o céu. Desde que também você não queira ser cheio do Espírito Santo. Desde que também você não queira viver todas as promessas preparadas para aqueles que decidiram viver a vontade de Deus. Existe uma série de promessas, existe um destino, existe um céu, existe um lugar, existe uma unção, existe uma identidade, existe uma história preparada para os filhos. Agora, não dá para você não querer renunciar à sua vontade e viver todas as promessas de Deus, e viver os sonhos de Deus, e viver o destino que Deus preparou para os filhos da obediência. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte: Deus, inevitavelmente, Ele vai remover da vida de todos aqueles que andam com Ele tudo aquilo que não for incompatível com o seu propósito. Tudo aquilo que não for compatível com a história que Ele estabeleceu para a tua vida.
tudo aquilo que não estiver alinhado com a sua jornada. Por exemplo, que Deus é esse que tem prazer na humilhação de um filho? Estava lá, conforme nós mencionamos aqui em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo sendo perseguido, sendo esbofeteado, e Deus podendo livrá-lo, não o livrou. Isso não foi um gesto de maldade, mas um ato de amor. Vamos ler o texto. 2 Coríntios 12, versículo 7. O apóstolo, ele entendeu o propósito daquela dor. Ele entendeu que apesar de Deus poder livrá-lo, Deus não fez, porque a história que Deus tinha para Paulo, na história que Deus tinha para Paulo, era necessário que ele passasse por aquilo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Com qual propósito? Para impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu me ensoberbecesse, para impedir que eu tivesse a minha história comprometida, para impedir que eu perdesse a minha salvação, para impedir que eu perdesse o meu destino. Meu pai, ele tinha uma frase que ele falava brincando, principalmente nos dias que ele estava azedo. Ele falava assim: se eu fosse rico, eu ia ser muito ruim. Por isso que Deus não me deu riqueza. Ele sempre brincava, falava assim: eu não podia ser rico, não. Se eu fosse rico, eu ia ser ruim. Mas, tirando os momentos de devaneio do meu pai, eu entendo que algumas coisas que são bênção para alguns, para outros representariam a perdição. Eu conheço pessoas que prosperaram na vida e se tornaram crentes ainda melhores do que já eram, porque o coração deles não estava na riqueza, estava em Deus. Com prosperidade ou sem prosperidade, eles serviriam a Deus a vida inteira. Se tornaram mantenedores da obra, se tornaram investidores do reino, se tornaram abençoadores de pessoas. Mas na minha jornada eu também conheci pessoas que quando prosperaram se perderam, que quando prosperaram ficaram soberbas, arrogantes e orgulhosas. Eu conheço pessoas que quando prosperaram desviaram. Entende que o problema não está na prosperidade, mas no lugar onde está o coração da pessoa, na estrutura que cada um tem, que vai além muitas vezes até do nosso próprio conhecimento. Isso explica por que algumas coisas Deus faz com alguns e com outros não. Pedro não precisou ter um espinho na carne, mas Paulo precisou. Pedro viveu em um nível de revelações muito grande, mas as lutas de Pedro era outra. Já Paulo, se ele não tivesse alguém para abaixar a bola dele, ele se desviaria. Ele tinha que ter um cara ali subjugando ele eventualmente. Continuando no texto. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo complementa: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder repouse em mim. Ele foi conversar com Deus: Senhor, minha vontade, como filhos, irmãos, não é a mordaça. Você não só pode, como deve ser honesto com Deus quanto aos desejos do seu coração. Mas você também deve confiar nele o suficiente para aceitar de bom grado as respostas dele que contraria a sua alma. Paulo foi honesto com Deus: Senhor, o Senhor pode me livrar disso? Senhor, o Senhor pode me livrar disso? Senhor, o Senhor pode me livrar disso? O Senhor respondeu: não, eu posso, mas não vou fazer. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu, confiança. E agora ele fala: já que é assim, então eu me alegro muito mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Então, se a medida de Deus para que a glória dele se manifeste em mim é a fraqueza, então eu me alegro nas minhas fraquezas. Ou seja, ele ficou bem resolvido, apesar das circunstâncias não serem inicialmente conforme ele desejava. Talvez o teu sonho seja ir para, sei lá, para a Irlanda. E se Deus falar: não quero, eu vou te enviar para o sertão, Plácido. Fala assim: está repreendido, espírito de confusão. Eu me vejo na Irlanda, não no sertão. Deus fala: não, mas não é o que eu tenho para você. Senhor, eu quero comprar um Ford Fusion 2025.
E ele fala assim, não, eu tenho para você um Ford Fusca 1995, e aí? A graça nos basta? Se ele é tudo para nós, irmãos, o que vier é lucro, entende? Quem não precisa de mais nada, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Quem já tem o que precisa, o que vier no caminho está valendo. Se ele é meu tudo, se ele é o meu tudo, o que ele acrescentar ao longo do caminho está bom. O que ele não acrescentar também está bom. Porque eu já tenho tudo o que eu preciso. E me contento na sua vontade. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, confiança, por amor a Ele, me regozijo nas fraquezas, me alegro, irmãos, nos insultos, nas necessidades e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por amor a Ele, eu me alegro nas fraquezas. Mas entende que Ele se alegra dentro da macrovisão de Deus para Ele. Ele se alegra entendendo que Deus está fazendo algo melhor a seu respeito. É esse mesmo apóstolo que em outro momento ele fala assim, eu tenho a certeza de que as aflições desse tempo presente em nada se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E domingo após domingo eu tenho que usar esse exemplo. É como o cara está na academia, carregando um peso doido, sofrendo, sentindo dor de tudo que é lado, mas pensando, mas o dia que eu alcançar o meu objetivo, todo esse sofrimento terá valido a pena. É o Plácido que está lá trabalhando em 2 empregos, virando madrugada, fazendo bico, quase sem descansar, mas dizendo, mas o dia que eu conseguir comprar aquela casa, todo esse sacrifício terá valido a pena. É o casal que está lá, chorando, madrugadas afora, a mulher com dor de parto virando para um lado, virando para o outro, tendo cólica, tendo enjoo, aquela coisa toda, mas pensando, mas quando eles estiverem em meus braços, todo esse sacrifício terá valido a pena. Propósito. Quando ele entendeu que isso era necessário para que ele vivesse, não se desviasse da vontade de Deus, aquilo que o atormentava agora gerou alegria. Pensa na cabeça do diabo pirando com isso. Como assim? Eu estou vindo te assombrar, e quanto mais eu assombro, mais feliz ele fica. É o tiro que saiu pela culatra, porque tudo que o diabo fazia para neutralizar, melhorava Paulo. Os insultos tornavam ele mais fervoroso, as perseguições tornavam ele alguém melhor. Quanto mais humilhado, quanto mais perseguido, quanto mais a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, e por isso ele se gloriava nisso. A gente vive em um tempo onde as pessoas inventaram um evangelho que tem muito mais a ver com um seriado da Disney do que com o evangelho da Bíblia. Um evangelho romântico, que só tem superações, que só tem conquista, que só tem vitória, que só tem sonho sendo realizado. O evangelho é cruz, irmãos. O evangelho é cruz. O evangelho vai envolver a renúncia. Olha o que Jesus fala em Mateus 5, 29 e 30. Abre lá, capítulo 5, 29 e 30. Quer ir para o céu? O céu é para aqueles que fazem a vontade de Deus. E aqueles que não fazem, irmãos? Aí eu vou até, ai pastor, mas essa palavra dura não é, essa é a verdade. A Bíblia fala que a ira de Deus está preparada para os filhos da desobediência. Existem 2 destinos, irmãos, o céu e o inferno. O céu para aqueles que viveram a vontade de Deus e o inferno para aqueles que viveram às margens da vontade de Deus. Esse é o evangelho. Olha isso, irmãos. Se o teu olho direito te fizer pecar, faça o quê? Arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Vamos pensar no raciocínio lógico. Faz sentido? Faz sentido, irmão?
O médico chega para você e fala assim, ó, isso aconteceu com meu avô. Ou eu amputo a perna dele, ele continua vivo, ou eu deixo a perna e vai haver uma infecção generalizada e ele vai morrer. Aí você vai pensar assim, pô, mas viver sem uma perna vai ser complicado pra caramba. Mas não viver talvez seja mais complicado ainda. O que você escolheria, honestamente? Continuar vivendo sem a perna ou morrer com ela? O que Jesus está falando é exatamente isso. O que ele está dizendo é, qualquer coisa que ficar entre você e a sua história em Deus, qualquer coisa que ficar entre você e a vontade de Deus, qualquer coisa que ficar entre você e o seu destino em Deus, tire urgentemente da sua vida. É melhor abrir mão, seja lá do que for, do prazer que for, do privilégio que for, do benefício que for, do sonho que for. É melhor abrir mão de qualquer coisa que represente valor para você ir para o céu, do que passar a vida inteira se deliciando de algo que te gera satisfação e ir para o inferno. O que você quer? Pergunte para quem está ao seu lado, o que você quer? Deixa eu dar uma notícia para você, que os adultos com idade mais avançada já entenderam. Nem tudo na vida será conforme a gente quer. Quem diz amém? Nem tudo na vida vai ser conforme você quer. Então os adolescentes já vão entendendo como que as coisas funcionam por aqui. Nem tudo na vida vai ser conforme a gente quer. Nós lidaremos com frustrações, decepções, dores, traumas. Teremos, ou já tivemos, dias de choro, dias de luto, dias de tristeza, dias de momentâneos fracassos. E apesar de tudo isso, nós estamos aqui e estamos de pé, porque em cada uma dessas adversidades, aqueles que estavam na vontade de Deus se tornaram pessoas melhores. Cadê essas pessoas? Dá um glória a Deus. Agradeça ao Senhor por isso, agradeça ao Senhor por ter te mantido de pé, por ter te aperfeiçoado em cada fornalha que você passou ao longo da sua vida. Ele nos manteve de pé. Por que nós estamos de pé, irmãos? Porque independente das circunstâncias que passemos daqui até a eternidade, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daqui até a eternidade, aqueles que fazem a vontade de Deus são imparáveis. É por isso que o apóstolo Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, porque a partir do momento que renunciamos à nossa vontade pela vontade dEle, nós já nos conectamos com a eternidade em glória. E daqui até lá, irmãos, é só glória, sob a ótica daqueles que nasceram de novo. Talvez Policarpo, um dos homens que a história enfatiza que foi queimado em praça pública, talvez algumas pessoas olharam para Policarpo e o viram como um derrotado. Mas aquele homem, servo fiel do Senhor, que preferiu ser executado publicamente a negar a sua fé em Cristo, ele foi recebido no céu em glória, assim como Estevão, assim como todos os apóstolos que tiveram mortes terríveis, decapitados, crucificados, cerrados ao meio, exilados, mortos ao fio da espada. Mas todos esses homens em Hebreus os chama de homens dos quais o mundo não era digno. Mataram a carne deles, mas eles permanecem eternamente com Cristo. A gente precisa entender aonde está a razão da nossa esperança. O preço pela nossa salvação já foi pago. Agora, o critério para ir para o céu não é que você tenha que pagar um preço, porque o preço foi pago. Peraí, pastor, então fica estranho, porque tudo que você está falando me passa a entender que apesar de Cristo me ter comprado na cruz, eu ainda tenho que pagar um preço para ir para o céu, como que um passaporte. Não. O preço já foi pago. O que eu tenho que fazer agora é entregar para quem de direito aquilo que foi comprado. O preço pela minha salvação já foi pago. Eu só preciso entregar a Cristo voluntariamente aquilo que Ele já comprou e pagou.
É como o Mateus comprar o meu celular. Ele tem direito. Mas ele falou assim para mim: cara, paguei o celular, eu tenho direito sobre ele, mas você me entrega quando você quiser. Se você quiser, inclusive. É do Mateus, gente? É. Mas o Mateus está governando sobre ele? Não. O Mateus está dando destino para ele? Não. Porque Mateus só fará isso quando isso estiver nas mãos dele. Ele comprou a minha e a sua vida e pagou um preço alto, um preço de sangue. Mas nada acontece enquanto eu não entregar para ele aquilo que já é dele por direito. Você não precisa pagar um preço, você só precisa devolver para ele a sua vida. Deus nunca desejou estabelecer com ninguém um relacionamento baseado em escravidão. Os homens que viveram para fazer a vontade de Deus, eles não viveram oprimidos pelas suas renúncias. Muito pelo contrário, nós acabamos de ver a declaração do apóstolo Paulo. Nós vimos a declaração do apóstolo Pedro quando ele diz: é melhor agradar a Deus, ainda que eu sofra, complemento meu, do que agradar aos homens, ainda que eu tenha. A situação ali era o seguinte: cara, para de pregar, porque se você continuar pregando, vão te prender de novo. E ele fala: é melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor fazer a vontade de Deus, sabendo que isso vai me custar dor, do que agradar os homens e ficar fazendo lobby e ter todos os benefícios que a humanidade pode proporcionar à alma humana. Esses homens, eles não viveram frustrados, entristecidos, se sentindo derrotados, não. Eles viveram plenamente. A Bíblia fala que eles se sentiam honrados e alegres por terem o privilégio de serem perseguidos como seu mestre. Fazer a vontade de Deus e sofrer em nome do Evangelho, passar até por algumas privações em nome do Evangelho, nunca foi lido para eles como derrota, mas como sucesso. Para eles, sucesso era isso. É por isso que Leonard Ravenhill, ele escreve em Porque Tardo o Pleno Avivamento a seguinte frase: deveríamos nos envergonhar de nos relacionarmos tão bem com o sistema, com o mundo, ao ponto de nem sermos perseguidos. Se o mundo não nos incomoda, isso para a gente é lido como um privilégio, porque nós somos atualizados, nós somos legais, nós somos contemporâneos. Deveríamos ter vergonha disso. Deveríamos ter vergonha de nos relacionarmos bem, de nos movermos nas redes sociais sem sermos perseguidos por aquilo que falamos. Porque se o mundo jaz no maligno e eu sou um servo da verdade, se o mundo está concordando comigo, tem alguma coisa incoerente aqui, irmãos. O mundo nunca vai concordar com a verdade, porque ele está fundamentado no seu pai, que é Satanás. E Satanás é o pai da mentira. Você não é perseguido por ninguém. E quando nós somos perseguidos, qual é a leitura? Estamos em pecado. Cara, entende que esse não é um evangelho exatamente na contramão do verdadeiro evangelho. Perseguição por fazer o que é certo, por fazer o que é justo, por fazer a vontade de Deus, nunca foi visto como fracasso ou derrota. Talvez alguém imagina Paulo indo lá para decapitação, meio triste, frustrado, perguntando: Senhor, por que eu? Por que eu? Tanta gente para perder a cabeça, fiquei minha vida toda te servindo, vai lá, droga, não faz isso não. Não, cara, olha a declaração do cara, ele sabia que ele seria executado, e olha a leitura que ele faz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele estava olhando para o céu e dizendo: estou pronto, pode me levar. E a única maneira dele ir para o céu era como, irmãos? Morrendo. A morte, para os nossos antepassados, era um enorme privilégio poder morrer pela causa do Evangelho. Eles entendiam a morte como promoção. Eles entendiam o sofrimento como medalhas. O apóstolo Paulo, se orgulhando das dores
e das marcas que ele contraiu por fazer a vontade de Deus, ele fala, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. E ele fala isso como um herói, se sentindo orgulhoso de ter uma vida marcada pelas dores oriundas de uma vida fundamentada em fazer a vontade de Deus. Mas o crente moderno, quando é perseguido, diz que Deus o abandonou, atribui, dá o mérito a Satanás e desvia. Porque Deus não fez todas as suas vontades. Deus não é Papai Noel não, irmãos. Nem o gênio do Aladim. Tem gente que acha que é assim, ó. A gente é crente, então ao invés da lâmpada você esfrega a Bíblia. Aí aparece Deus e fala, sim, servo, seu desejo é uma ordem. Que queres que eu te faça? Não, irmãos. Não. Se as minhas vontades estiverem em sentido contrário à vontade de Deus, Ele não as realizará. E ponto final. Tem coisas que a nossa filha pede que estão em conformidade com o desejo do nosso coração para ela. E a gente, de bom grado, satisfaz o desejo do coraçãozinho dela. Tem coisas que ela nos pede que é incompatível com o propósito que o Senhor plantou em nosso coração em relação à vida dela. E a gente fala não. E ponto final. Deus não gera filhos mimados. Deus pega seus filhos e os transforma em guerreiros, em vencedores. Tem um livro da Universidade da Família que nós vamos estudar aqui na igreja, que o tema é Vencedores Nunca Desistem. Vencedores nunca desistem. Diga isso para quem está ao seu lado. Vencedores nunca desistem. Não desistem. E a Bíblia fala que em Cristo, sabe o que isso significa? Na vontade de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Na vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Daqueles que vivem, que andam segundo o propósito dEle. O céu, irmão, não é um parque de diversões que você vai ali. Não existe atalho. Não tem uma roda alternativa. Não existe uma janela por onde você possa pular. Não tem como subornar o porteiro. Não tem. Só há um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Definitivamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se alguém deseja trilhar esse caminho, terá que renunciar à sua própria vida com as suas paixões e vontades. E confiar na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Colossenses 1, de 10 a 13, fala assim: e isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. E eu posso agradá-lo em quê, irmãos? Em tudo. Diga para você mesmo, para que eu possa agradá-lo em tudo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas como que o texto começa? Para que vivam de maneira digna e em tudo possam agradá-lo. Assim vocês vão frutificar em toda boa obra. Amém, irmãos? Eu tenho certeza, pela minha experiência com a espécie humana, inclusive comigo mesmo, que eu convivo comigo há 43 anos, eu tenho certeza que para muita gente, essa mensagem no primeiro momento não gera aquele sentimento de alegria. Assim como talvez Paulo não teve essa leitura que ele teve ao término, desde o começo. Tanto é que ele pede que o Senhor o livre por 3 vezes. Por que ele não pede depois? Porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu que apesar das coisas não estarem acontecendo conforme ele queria, elas estavam perfeitamente no centro da vontade de Deus. Quando ele entendeu que aquilo não era uma obra de Satanás, mas era parte do propósito de Deus, ele aquieta a alma dele.
E aquilo que o atormentava, agora começa a gerar nele orgulho, alegria, convicção. Então, eu não se cobre demais no sentido de falar, pastor, eu entendi essa mensagem, mas Deus já tem falado comigo a respeito de algumas coisas que eu tenho que abrir mão, algumas paixões, alguns pecados, alguns valores, alguns comportamentos. Só que me dói pensar em abrir mão dessas coisas. Eu entendo você, entendo mesmo, já estive nesse lugar. Mas Ele te trouxe, lembra que eu falei isso no começo? Ele te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua maneira de pensar. Porque se você permitir que o Espírito Santo mude a sua maneira de pensar, aí você se conecta com a vontade de Deus. A tribulação não vai mais fazer você se sentir um derrotado. Muito pelo contrário, você vai se sentir aperfeiçoado. As lutas e dores nunca foram sinal de desaprovação. Nunca foram. Prosperidade e bênção nunca foram sinal de aprovação. O ímpio prospera. Não crente prospera. O parâmetro não é esse. O parâmetro é fazer a vontade de Deus. Olha para a sua Bíblia e fala, Espírito Santo, ensina-me o que eu preciso renunciar em nome desse amor. Ensina-me o que eu preciso deixar aos pés da cruz para que eu possa caber no estreito caminho que leva ao céu. Me dê coragem necessária, e mais do que coragem, me dê o amor necessário para que eu tenha prazer em renunciar àquilo que está entre mim e ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se coloca de pé nessa hora, nós vamos iniciar a ministração da Santa Ceia do Senhor. Por que nós ceiamos? Por que nós participamos desse momento? Eu quero, nesse momento, pedir ao pastor Márcio Santana e a sua digníssima esposa, a pastora Josi, para me auxiliarem no serviço da Santa Ceia, nessa hora. E eu quero trazer à sua memória a reflexão do que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial, uma ordenança que Cristo nos deixou para que, com o passar 2 anos, nós não perdêssemos de vista o alto preço que foi pago para que nós pudéssemos ter o privilégio de ser filhos e herdeiro com os santos de tudo aquilo que Ele preparou para nós nas regiões celestiais. Um corpo inocente foi partido e um sangue inocente foi derramado para que o teu pecado pudesse ser perdoado. Ele morreu a nossa morte para que você pudesse estar vivo no dia de hoje. Jesus morreu naquela cruz para que a humanidade inteira não fosse dizimada. Nos dias de Noé, ainda havia a família de Noé, e Deus recomeçou a humanidade a partir de Noé. Mas nos tempos de Cristo, a Bíblia fala que não havia nenhum justo sequer. Ou Jesus vinha, ou não estaríamos aqui. O preço foi alto, irmãos. Eu falei domingo passado que não foi uma troca justa, foi graça, foi favor imerecido. Eu te convido a não participar desse momento de uma maneira fria, de uma maneira ritualística, de uma maneira religiosa, mas que você olhasse para você mesmo ao pegar esse cálice e entendesse: eu não merecia, e ainda assim Ele me amou. Eu não merecia, e ainda assim Ele me perdoou. Eu não merecia, e ainda assim Ele me salvou. Eu não merecia, e ainda assim Ele me deu um novo começo. Qual é o sentimento, irmãos? Gratidão. E quem é grato tem o sentimento de retribuir ao favor recebido.
Como nós retribuímos a Deus? Servindo conforme fomos servidos, amando conforme fomos amados, perdoando conforme fomos perdoados e dando de graça do favor e do amor que de graça recebemos. Por isso eu quero te convidar, enquanto o Ministério de Louvor nos ministra, que você saia do seu lugar, pegue o cálice, volte e aguarde para que possamos estar ceando juntos. Em nome de Jesus. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, Ele vem, Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, olho protegido, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Pega a sua voz e diga: eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo veio. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo veio. Quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Nós ansiamos por esse dia, Pai. Mas quem vem saltando pelos montes? Como noivo virá buscar a sua noiva. Na alegria ou na tristeza, e na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, não te deixarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, te deixarei. E na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Não te deixarei. Cristo em nós, esperança da glória. Diga: eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar:
entrar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. E nós correndo ao seu encontro. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Aleluia. Abra o teu cálice. Estou pedindo ajuda aqui a Letícia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos, queridos. Obrigado, Pai, por ter nos amado sem que fizéssemos nada para te merecer. Um povo que te traiu foi amado e perdoado. Nós merecíamos a cruz, Deus. Nós merecíamos a morte e o inferno. Mas o Senhor pagou um preço alto. Por isso, Pai, nós nos entregamos voluntariamente ao Teu governo e nos submetemos à Sua vontade. E oramos conforme o nosso Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, que o Seu reino, que o Seu nome seja mantido santo, santo, santo. E que venha a nós o Teu reino, o Seu governo, e que a Sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo Teu amor, Deus. Nos submetemos voluntariamente à Sua vontade. Abrimos mão da nossa vida. Em nome de Jesus, bebamos todos juntos. Eu queria que você olhasse nos olhos de alguém, ainda que a certa distância, e dissesse assim: Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário para que você fosse um qualquer. Ele pagou um preço alto para que você se perdesse. Ele pagou um preço alto para que você tivesse direito às heranças celestiais, para que você pudesse se assentar à mesa como filho. Ele pagou um preço alto para que você pudesse ser uma princesa do Senhor, um príncipe de Deus. Ele pagou um preço alto para que você tivesse um novo nome, uma nova história, um legado de governo. Ele pagou um preço alto para que você tivesse um propósito e um destino de paz, para que você pudesse viver a vontade de Deus, para que você pudesse ser conhecido como um embaixador do céu na terra. Foi um preço muito alto para a gente desperdiçar a nossa vida. Por isso a Bíblia fala que aquele que ama a sua própria vida renuncia. Por isso, irmãos, eu decidi renunciar à minha vida. E todos os dias eu reafirmo o meu compromisso com Cristo. Eu quero nessa noite, você que já é crente em Jesus, eu quero te convidar a reafirmar o seu compromisso com Ele e dizer: Senhor, eu sou teu. 2000 anos se passaram e com esse cálice eu reafirmo a minha aliança contigo. Todos os dias eu digo para minha esposa: eu te amo.
eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu reafirmo meu compromisso com ela. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Algo que me deixou reflexivo outro dia. O amor nos torna prisioneiros, só que somos prisioneiros livres. Eu sou um prisioneiro de Cristo, mas é como o escravo da orelha furada, que recebia o seu, qual era o nome daquela, recebia a sua alforria, mas ele ficava porque tinha alguém ali que ele amava, ou porque ele tinha aprendido a amar o seu Senhor. O escravo da orelha furada é um escravo livre, ele pode ir embora a hora que ele quiser, mas assim como os discípulos disseram para Cristo, mas para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu sou prisioneiro da minha esposa, mas eu sou um prisioneiro livre, eu posso ir a hora que eu quiser, mas eu decido voltar para ela todos os dias. Entende? O amor nos torna prisioneiros, e é exatamente por esse sentimento que a gente não tem mais nenhum destino, nenhum amor, nenhuma paixão e nenhum outro lugar para ir, senão para aquele a quem nós amamos, e por amar estabelecemos uma aliança. Um prisioneiro, ele não tem vontade própria, a vontade dele é do outro, mas isso é voluntário. Ele vive para satisfazer a vontade do outro voluntariamente. Nós abrimos mão da nossa vida para satisfazer a vontade do Pai. E a recompensa, irmãos, nós não receberemos, nós já recebemos desde a cruz do Calvário. Cristo foi a recompensa. A glória é o nosso destino, mas a nossa recompensa não está por vir, ela já veio. Deus nos deu crédito antecipado, Ele nos deu a recompensa antes de merecermos, e pelo arrependimento e humildade nós nos apoderamos dela. Fala assim: ninguém, nem seu pai, nem a sua mãe, ninguém jamais te amou tanto quanto Deus te ama. Ninguém. Um amor puro, desinteressado, incircunstancial e incondicional. Aleluia. Dá uma glória a Deus, ao Senhor, por esse amor. Agradeça a Ele, erga suas mãos bem alto e fala: Senhor, muito obrigado por esse amor. Muito obrigado por me amar tanto assim. Muito obrigado por me amar tanto assim. Nós queremos corresponder ao teu amor. Erga suas mãos da maneira mais alta que você puder. Faça isso de maneira extravagante, porque Ele não morreu de qualquer maneira. O sacrifício foi extravagante, o preço pago foi um alto preço. Se coloque de pé em posição de honra, erga suas mãos e começa a dizer: Senhor, eu te amo, o Senhor é meu, eu sou o teu. Nós colocamos lenha no altar, a nossa vida como combustível, como sacrifício. Diga: coloco. Eu coloco lenha no altar, teu fogo vem e queima, tua vontade é soberana. O teu povo hoje clama, te entrega toda a glória, tua vontade é soberana. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Antes de você sair, aproveite, se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.